Buena. A pergunta que não quer calar é: onde foi parar a grana? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do Banco Master? Cadê o dinheiro do Banco Master? Vê. Agora, hoje teve a operação da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Rio Previdência, que deveria zelar pelo dinheiro dos funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro, botou dinheiro no Banco Master. Tem direito a receber FGC? Não. E também, se tivesse, que diferença ia fazer? 250 mil, botou quase R$1 bilhão. Tá lá. E agora? E agora? Cadê esse bilhão? Fundo de Previdência da Amapá botou dinheiro lá. FGC, 40 bi do Banco Master. Agora mais 6 do Will Bank. E esse dinheiro foi para onde? Foi para onde? Porque você tem que repor. Ele sumiu. Onde que ele foi? Virou pó? Daniel Vorcaro comprou uma máquina de picadora de papel e cada milhão que ele recebia, ele fazia e virava pó. Não, o Vorcaro pegou todo o dinheiro e comprou ações da Oi. Aí as ações da Oi derreteram, o dinheiro sumiu. Foi isso que ele fez? Porque pode acontecer. Você investe numa ação, do mesmo jeito que agora a bolsa disparou, também nós já tivemos um momento de depressão. Aí de repente você compra 20, o papel vai a 1, acabou. Aconteceu isso. Então, escolhas ruins. E as operações que a gente falou? Banco Master pega 500 milhões de reais e empresta para uma senhora dona de uma empresa de participações imobiliárias. Aí essa senhora bota o dinheiro num fundo. Essa senhora é ex-funcionária da REAG. Aí essa senhora bota o dinheiro num fundo da REAG, que foi criado 20 dias antes, que bota num outro fundo 90 minutos depois também da REAG, que bota num fundo de 3 minutos depois também da REAG, que compra papéis do Banco do Estado de Santa Catarina, que é pobre. Para quê? Para fazer o dinheiro virar pó? Então rasga o dinheiro. Então, parte são decisões que seguramente fizeram investimentos equivocados. Óbvio que fizeram. Óbvio. Ele montou o Banco Master. Em 2021 virou Banco Master. Ele tinha comprado o Banco Máxima em 2018. E ele não virou banqueiro, assim, vou virar banqueiro para fazer uma fraude. Provavelmente não. Provavelmente ele queria ser banqueiro. Mas aonde foi parar esse dinheiro? O Bernie Madoff, lá nos Estados Unidos, ao contrário do Daniel Vorcaro, Vorcaro é economista. Vorcaro, inclusive, tem um MBA feito pelo IBMEC. É economista. Até aí, isso não o qualifica para ser banqueiro, como o fato de não ser economista também não desqualifica. Mas o Bernie Madoff, que construiu uma história de pirâmide em Wall Street, ele trabalhava no mercado desde a década de 60. Construiu uma carreira admirável, reconhecido em Wall Street. Chegou a presidir a Nasdaq. Aí ele monta um fundo em 89 e começa a captar dinheiro. Chegou a ter 40 mil clientes diretos e indiretos. Porque você sabe, o dinheiro não é aplicado diretamente só na instituição. Tem aqueles fundos que lastreiam, que montam a estrutura com papéis do papel do Bernie Madoff. Você tem distribuidores que fazem isso. Por exemplo, no caso do Banco Master, não é que as pessoas todas iam ao Banco Master. Eu quero um CDB do Banco Master, eu vou no Master, só conheço o canal do Master. Não. As pessoas tinham contas em outros bancos e compraram CDBs do Banco Master. Por exemplo, a XP foi canal de distribuição de 26 bilhões de reais de CDBs do Banco Master. O BTG foi canal de distribuição de quase 7 bilhões de CDBs do Banco Master. O Nubank foi um canal de distribuição de quase 3 bilhões do Banco Master. A maior parte dos 40 bi que hoje estão faltando aí foram distribuídos por esses canais. Esses bancos se remuneraram para distribuir papéis do Banco Master. O Master estava inserido no mercado financeiro, no sistema financeiro. Não significa que os assessores de investimento desses bancos conspiraram com o Banco Master. Significa que você, como um correntista no ecossistema da XP, do BTG ou do Nubank, você ia lá, que era um CDB, tanto tempo,
tal retorno, quero retorno maior ou menor, aparecia o papel do Banco Master. O presidente do Itaú deu uma entrevista agora lá em Davos, dizendo que não distribuiu o CDB do Banco Master. Fez questão de frisar isso. Mas XP, BTG e Nubank distribuíram. São culpados? São inocentes? É para dizer que, veja, o Banco Master fazia parte do sistema. Então, ele entrou para ser parte do sistema. Ele não entrou para ser uma casa de vilões. Então, parte são investimentos ruins. Parte disso é fraude. Eu falei do Bernie Madoff. Então, ele montou uma estrutura e essa estrutura prometia uma taxa de retorno de 8% a 12% em dólar, que é um retorno bom, não é extraordinário, mas é muito bom. E as pessoas foram investindo. Ele foi quebrar em 2008. Ele montou em 89. Então ficou um tempão. Ele já tinha 30, quase 40 anos de mercado, montou um negócio que durou 20 anos. O Master não. O Daniel Vorkar é de 83. Então ele tem 45 anos, né? 43 anos. E aí ele... Portanto, ele tem de vida o que o Madoff quase tinha de mercado quando montou a estrutura dele. E o banco dele tem alguns poucos anos, porque virou Master em 2021, nós estamos em 2026, o banco quebrou em 2025, durou 4 anos o banco dele, sendo que ele tinha um pouquinho antes comprado o máximo, então 4, 5, 6 anos no máximo. O outro não, o outro durou 20. E o outro, nesse período, criou um buraco que, se você pegar o valor dos ativos que deveria existir, seriam 65 bi, o valor investido foi 18 bi de dólares. Então, ali teve fraude. Mas, e aí vem a pergunta que eu fiz, onde foi parar o dinheiro do Banco Master? Onde foi parar o dinheiro do Bernie Madoff? Os investigadores foram atrás. A SEC, FBI, foi atrás. E eles acharam 14 bi de dólares. Eles devolveram 75% do dinheiro para as pessoas que tinham perdido efetivamente 18%. Não é bom, mas também não é ruim, né? Diante do desastre que muita gente perdeu. Bernie Madoff foi condenado a 150 anos de cadeia, a perder todo o dinheiro dele e morreu na prisão, com 82 anos de idade, 2021, quando, aliás, nasce o Banco Master. E esse dinheiro agora do Banco Master, onde é que está? Tem que estar em algum lugar. Algum lugar foi. Vamos imaginar o seguinte. O Daniel Vorkar gostava de jogar pôquer. Ele pegava o dinheiro dele e perdia no pôquer. Bom, mas alguém ganhou dinheiro no pôquer. Aí o cara ganhou dinheiro no pôquer? Não, mas o cara comprou tudo em relógio. Tá bom, mas então alguém ganhou dinheiro vendendo relógio. O dinheiro não some, simplesmente. Claro, volto a frisar. Se você comprar ações, você pode pulverizar o seu dinheiro. Se você fizer um negócio... vamos fazer o seguinte, vamos fazer um prédio. A gente faz um prédio num bairro que ninguém aposta, porque a gente aposta. A gente faz um super prédio lá. Investe R$1 bilhão. Mas não vende nenhum. Você perdeu dinheiro, efetivamente. Você não vai tirar o dinheiro do pedreiro, do mestre de obra, do arquiteto. Queria resgatar o dinheiro porque o arquiteto foi contratado para fazer um prédio. Então, realmente, o dinheiro desaparece. Você faz um fundo imobiliário, vai investir num negócio podre. Pode acontecer. Mas o que parece e aí, lembrando das lojas americanas. Lembra do que aconteceu nas lojas americanas? As lojas americanas, eles fizeram um rolo para tapar um buraco. Tinha um buraco no balanço e os caras fizeram um rolo para tapar um buraco. Aqui parece que é o contrário. Que eles criaram um buraco para tapar um rolo. Exatamente o oposto. Lá foi um rolo para tapar um buraco, está todo mundo sendo investigado. CVM agora listou 20 e tantos responsáveis pela confusão. O primeiro responsável é Miguel Gutierrez, que mora na Espanha, sumiu. E eles faziam um rolo para manter a lucratividade e a bonificação deles. Aliás, inclusive, distribuição de dividendos para os donos, que depois aportaram 10 bilhões de reais. Então, essa brincadeira lá custou 10 bilhões, 15, sei lá quantos bilhões de reais que eles tiveram que aportar nas lojas americanas. Mas era um rolo para tapar um buraco. Aqui parece que o buraco que apareceu é para tapar um rolo e que tem de tudo um pouco. Tem escolhas ruins, tem corrupção. Essa história da Rio Previdência não para em pé.
Não tem motivo para uma empresa de previdência privada colocar tanto dinheiro num negócio arriscado. Aliás, diga-se de passagem, esse caso Master está revelando várias coisas. Que a CVM é despreparada, que o Banco Central é despreparado, porque demorou, CVM e Banco Central. Que nós não temos tecnologia no Estado. Que só tem tecnologia na Receita Federal e nas estruturas de arrecadação. Então, por exemplo, deixa de pagar o seu IPTU para ver o que acontece. 2 minutos depois, você já está recebendo um aviso. Agora, o cara vai lá, faz um empréstimo absurdo como aquele que eu descrevi, 500 milhões, para uma empresa de participações imobiliárias que vai para um fundo, que vai para outro fundo, que vai para outro fundo, e não acende a luz amarela? Acende do seu IPTU? E não acende a deles? Então, é porque a CVM não está equipada. Ah, falta gente. Não adianta ter gente. Gente. Tem que ter estrutura tecnológica, tecnologia, a serviço da proteção do mercado. E o mesmo Banco Central. A mesma coisa o Banco Central. Não foi falta de aviso. A mesma coisa o Banco Central. Aí vem a discussão, puxa, mas você vai liquidar uma empresa? É grave demais. Claro, liquidar uma empresa é a pena de morte. É a pena de morte numa empresa. Você vai liquidar uma empresa? Pô, mas teve alerta, em 2024 teve investigação, teve relatório, teve Ministério Público, teve tudo, teve Polícia Federal. Aí, então, o negócio foi meio enrolado. Por um lado tem isso. CVM, Banco Central, as estruturas de controle do Estado precisam ser revistas. Agora, teve crime de corrupção. Mas não só. Porque a fraude, ela acontece quando o dinheiro é dos outros. Você não comete fraude com o seu dinheiro. Você tem um dinheiro seu e você faz uma coisa errada com o seu dinheiro, problema seu. Agora, quando você pega o dinheiro dos outros e destina de forma diversa do esperado, do pactuado, e é a prejuízo, isso é que é uma fraude, né? Se dizia lá no caso Madoff que enquanto ninguém perde, não há roubo. É o que vale no caso Master. Enquanto ninguém perde, não há roubo. Aí começa a surgir aquele negócio do afogado. Eu não consigo mais, tenho que ficar na ponta do pé, uma hora me afogo. Então, o que aconteceu é que o Banco Master morreu por afogamento. É como sempre morre o banco, por afogamento. O balanço dele não comportava mais aquela estrutura. O patrimônio líquido ficou invertido. O passivo passou ativo, não tinha como cobrir, quebrou o banco. Mas, nesse meio tempo, temos casos de corrupção. Tem gente espertalhão que tomou dinheiro dele. Tá cheio de casos aí sendo falado. Espertalhão que foi lá e tomou dinheiro dele prometendo coisa. Contratos milionários que surgiram. Vários contratos milionários. Alguns impressionantes. Só na área jurídica tem mais de R$500 bilhão em contrato voando aí num ano. Como explicar isso? Gente que talvez tenha, ao ser contratado, prometido para ele resultados e êxito e sucesso que, pelo visto, não veio. Não veio. Então, alguém que deu uma promessa em cima daquele que viveu dando promessa. Então, é um cara que achava que era mais esperto que o Vorcaro. E alguns podem ter sido, por um tempo ou durante todo o tempo. A gente não sabe. Tem o comprometimento político, que a gente vai acompanhar. Espero que a gente desvende. Está cheio de senador, deputado que estão dizendo aí que está dormindo com fralda geriátrica. E não precisava antes, mas está dormindo com fralda geriátrica. Alguns até, talvez já tenha feito aquela malinha. Sabe a malinha de viagem? Porque vai que, né? Vai que um carro preto bate na sua porta e fala: abre a porta, não vou abrir. Então eu vou assoprar até a sua casa cair no chão. E aí o cara tem medinho. Com razão, com razão. E tem fraude. Agora, a fraude surgiu porque o objetivo do Daniel Vorcaro era montar uma estrutura bancária para fazer uma fraude potencialmente sem limite ou muito grande, porque no banco você alavanca, ou ele viu um pouco de tudo. Oportunidades que foram mal aproveitadas e geraram prejuízo, fraudes para cobrir oportunidades foram
gerar prejuízo, necessidade de se posicionar pagando mais do que o mercado de largada, o que faz sentido concorrencial, mas talvez não faça sentido econômico. É evidente que se você monta um banco que não tem a tradição dos bancos grandões e você oferece papéis com a mesma remuneração, por que alguém iria investir? Então, você provavelmente oferece um papel com uma remuneração maior para poder disputar espaço no mercado. Bom, mas se você oferece um papel com uma remuneração maior, você tem que originar um negócio que remunere mais do que aquilo que os bancões conseguem produzir para pagar os papéis que remuneram menos. Então, você tem que originar negócios mais rentáveis. Você consegue isso sempre, não consegue nunca. Isso tudo a investigação vai mostrar. A nossa SEC, CVM, o nosso Banco Central, a nossa Polícia Federal, o nosso Ministério Público e o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, temos nesse momento uma pergunta-chave: onde foi parar o dinheiro do Daniel Vorcaro? Porque é óbvio que ele não fez isso porque ele é um homem de bom coração. É óbvio que ele não fez isso porque ele estava afim de, eu vou brincar de banqueiro. Não. Ele começou a brincar de banqueiro, algumas coisas deram errado e outras devem ter dado muito certo. E estruturaram e esse dinheiro sumiu. Só que uma coisa é você fazer dinheiro sumir nos anos 70, 80, 90. Veja, no caso do Madoff, em 2021, quando... 2021 ele quebra, né? 2008 ele quebra, quando tem uma crise bancária global. Ali ele quebrou. E lá começaram a investigação e recuperaram 14 bi. 14 bi de dólares de um 18 que o pessoal tinha aplicado. Onde é que está o dinheiro do Daniel Vorcaro? No Brasil não está. No Brasil não está. Ou está na mão de laranja. Começa a investigar, você sabe que laranja vira suco. Você vai na casa de um, descobre que não é lá. Que aquilo ali não pode ser a sede de uma estrutura qualquer. Vai lá, espreme, o cara grita. Aí tem alguém, porque ninguém faz nada sozinho. Você que tem empresa, você que empresa pequena, você tem contador, você liga para o seu gerente de banco, você não consegue fazer tudo sozinho. Se você vai comprar um apartamento, você precisa de um corretor, você vai numa construtora, sei lá como você faz, você vai comprar um carro, você tem que vender seu carro. Você até pode vender direto, mas é um inferno. Se você dá como parte de pagamento, você vai lá, aí você tem que pegar um financiamento, aí você tem que ir no cartório. Tem um monte de gente que fica sabendo o que você faz. Você faz nada sozinho, né? Então, esse Daniel Vorcaro não fez nada sozinho, ainda mais mexendo com centenas de milhões e dezenas de bilhões. Então, é óbvio que tem um monte de gente dentro da estrutura dele e fora da estrutura dele que ajudou o Vorcaro a proteger o patrimônio. São pessoas que também podem ter o patrimônio protegido, mas não tem o tamanho do Vorcaro. E essas se relacionam com outras que também podem ter o patrimônio protegido, mas não tem o tamanho dessas que se relacionam com o Vorcaro. Eu citei aqui, e vou lembrar de novo, quando pegaram o maior caso, um dos maiores escândalos da história do mercado financeiro americano, que foi o Michael Milken, que caiu nos anos 80. Michael Milken caiu porque na investigação da SEC, ele num ano ganhou 550 milhões de reais, aliás, de dólares de bônus. Num ano, 550 milhões de dólares de bônus, que é dinheiro até hoje. Imagina isso nos anos 80 corrigido aos valores de hoje. Pois esse cara ganhou essa bica. Eles não chegaram nele direto, eles chegaram primeiro num outro cara. E num outro, que entregou o outro. E aí eles foram investigando, e são pessoas que não tinham a estrutura e a proteção dele, e falaram, bom, você vai perder sua casa de campo, você vai perder o seu apartamento, esquece, você vai tirar seu filho da escola, ele está bilíngue, esquece escola bilíngue, não vai mais ter escola bilíngue. Você vai estudar na outra escola. Como é que é o apartamento de frente para o parque? Esquece, não vai ficar com o apartamento de frente para o parque. O apartamento está em nome de uma holding. Acabou, esquece tudo. Aí a mulher dele fala, vem cá, deixa eu entender. Você destruiu a nossa vida, é isso? Só para eu entender. E para não ser machista, o marido perguntando para a mulher, vem cá, você destruiu a nossa vida? O que é isso?
Aí começa uma crise interna. Você vai lá e agora você vai limpar. Porque os filhos que têm o seu nome não têm que pagar essa conta. Eu não vou falar em nomes aqui para não ser grosseiro, histórias passadas, mas alguns filhos nas escolas pagaram um preço altíssimo porque carregavam nomes exóticos de pais envolvidos em grandes operações policiais, na Lava Jato principalmente. Uma coisa é você ter um sobrenome padrão, outra coisa é você ter um sobrenome incomum e carregar esse nome incomum, que já foi motivo de orgulho, e passa a ser motivo de vexame. Alguns mudaram de nome. Mudaram não, usaram o outro nome da família para proteger. Todo mundo sabe quem é, né? Mas ainda assim fica chato. Eles, pelo menos na hora de fazer o check-in no hotel, essas coisas, ninguém vai perguntar, mas vem cá, esse nome aí você é parente daquele lá que foi preso? Então, agora, tem um monte de gente que está envolvida e está com medo. E que não tem o tamanho do Vorkar. Então, quando a pergunta vem assim, vem cá, será que ele vai fazer delação premiada? Se depender dele, eu duvido que ele venha fazer delação premiada, porque a delação premiada, ele não pode chegar e sair apontando o dedo para os outros sem entregar o que ele fez. E ele fez muita coisa. O Daniel Vorkaro, ele vai ser e está sendo investigado por uma lista interminável de crimes contra o sistema financeiro. Tem concessão irregular de crédito, tem simulação de operação, tem gestão fraudulenta, tem lavagem de dinheiro, tem fraude contra investidor, tem crime tributário, tem organização criminosa. Não estou dizendo que ele é uma organização criminosa, não, hein? Mas pode ter certeza, o Ministério Público a Polícia Federal já está de olho na organização criminosa. Não, tinha divisão de tarefas, tinha uma finalidade ilícita. Você vai dizer, mas peraí, o banco não tem finalidade ilícita. Ah, tinha sim, fizeram isso com as construtoras. Organização criminosa para construtora. Você acredita? Eu acho absurdo. Você acha que as construtoras eram organizações criminosas? Elas se organizaram para cometer crimes, elas não se organizaram para construir obras? Mas tomaram organização criminosa. Sabe o que isso significa? Organização criminosa? Organização criminosa adiciona de 3 a 8 anos para a pena. Então você pega um cenário leve, o Vorkaro 6 anos. Leve. Intermediário 12. Extremo 25 a 28. Esse cara pega 12, 13 anos de cana e mais, né? Multa bilionária, perda de controle societário, confisco de bens. É um inferno se ele toma uma ferrada dessa. Mas se ele falar, ou esse cenário tem que melhorar muito, muito, mas ele tem que entregar o que ele ganhou. Porque não tem como. Ele não pode simplesmente falar, eu vou falar que foi o Papai Noel e os 3 porquinhos. Tá, e o dinheiro, negão? Eu quero o seu dinheiro. Cadê o seu dinheiro? Aí ele vai falar, não tenho. Não tenho? E aí alguém delata e diz que tem. Então, você não pode começar a fazer uma delação premiada se você achar que você controla a informação. Você não controla a informação, você não controla. Tem que sair falando e tem que se abrir e você vai casar com o Ministério Público, você vai casar com a Polícia Federal, você vai casar com o Poder Judiciário. Eles vão te chamar 35 vezes. É isso que vai acontecer. Então, esse é o caso. Agora, a pergunta original é: cadê a bufunfa desviada do Banco Master? 40 bi de FGC, mais 6 do Eubank, mais 12 de buraco de Brasília. Nós estamos falando aí de 60 bi. Pode ter mais do que isso, que vai ter que ser aportado. O BRB, o Banco Central já mandou botar 2,5 bi lá. Fala, escuta, e aí como que eles vão arrumar o dinheiro? Da onde vai tirar? Você acha que o governador de Brasília, que esteve algumas vezes com o Daniel Vorkaro e conversou algumas vezes sobre a compra do BRB, você acha que ele tem 2,5 bi para chegar e falar, tá aqui, ó, 2,5 bi para vocês? Não tem. Vai ser uma confusão dos diabos. Tem que vender terreno, tem que vender carteira, tem que vender... Enfim. Então, eu queria deixar a pergunta no ar. Cadê o dinheiro do Daniel Vorkaro? E comparar com lojas americanas e com o Madoff. No Madoff investigaram e conseguiram resgatar uma parte do dinheiro. Uma parte importante, 75%, o que é muito importante, porque o FGC vai ter que desembolsar uma grana e tem direito àquele dinheiro de volta.
E a outra é: lojas americanas criaram um rolo para tapar um buraco. Banco Master criaram um buraco para tapar um rolo. Não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto e quero te ouvir. Se você tiver alguma coisa para falar sobre isso, escreve para a gente 11 999 592 100.